A pior sensação não é perder alguém, é perceber que você se perdeu tentando fazer essa pessoa ficar. Você mandou mensagem, explicou, esperou, insistiu, e mesmo assim, continuou sendo tratado como opção. Mas hoje você vai entender por que o silêncio, quando vem de alguém que cansou de se humilhar, é capaz de virar o jogo sem precisar dizer uma palavra. Porque no dia em que você para de correr atrás, é exatamente nesse dia que muita gente começa a sentir medo de te perder. Número 7. Silêncio que faz alguém correr atrás de você. É aquele que nasce quando você finalmente para de se explicar para quem já entendeu tudo, mas escolheu não valorizar. Existe um momento em que insistir deixa de ser amor próprio e começa a ser abandono de si mesmo. Você sente isso no peito, porque a pessoa muda o tom, responde seco, some, volta como se nada tivesse acontecido. E você, com medo de perder, tenta compensar o vazio com mais presença, mais carinho, mais mensagem, mais paciência. Só que quanto mais você tenta provar que merece atenção, mais a outra pessoa percebe que pode te entregar pouco e ainda assim continuar, recebendo tudo. E é aqui que muita gente erra. Acha que o silêncio é fraqueza, quando na verdade o silêncio certo é a primeira prova de força. Porque não existe nada mais poderoso do que uma pessoa que sente vontade de procurar, mas escolhe não se humilhar. Não existe nada mais marcante do que alguém que antes implorava por resposta e agora simplesmente se recolhe, respira e volta para si. O estoicismo ensina que você não controla quem te procura, quem te valoriza, quem te responde ou quem te escolhe, mas você controla se vai continuar oferecendo sua paz para quem só te devolve ansiedade. E talvez isso seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. A sua presença é valiosa demais para ser jogada aos pés de quem só percebe valor quando sente ausência. Pare de correr atrás de quem sabe onde te encontrar. Pare de mandar texto gigante para quem responde com indiferença. Pare de tentar convencer alguém de que você é especial, porque quem precisa ser convencido talvez nunca tenha te enxergado de verdade. O silêncio começa a virar o jogo quando ele deixa de ser uma estratégia para chamar atenção e passa a ser uma decisão de respeito por si mesmo. Você não se cala para castigar. Você se cala porque já falou demais. Você não se afasta para manipular. Você se afasta porque cansou de se perder tentando caber na falta de consideração de alguém. E quando a pessoa percebe que você não está mais disponível para qualquer migalha, algo muda. Ela começa a estranhar. Estranha sua ausência. Estranha sua calma. Estranha não ter mais você ali, pronto para responder, explicar, perdoar e aceitar tudo de novo. Porque quem se acostumou com sua entrega sem esforço não sabe lidar com sua retirada com dignidade. E esse é o ponto mais forte. O seu silêncio não precisa gritar. Ele só precisa ser firme. Não mande indireta. Não poste sofrimento. Não tente mostrar que está bem só para provocar reação. Número 6. Pare de alimentar quem só aparece quando sente sua falta. Existe um tipo de pessoa que não valoriza sua presença, mas se incomoda profundamente quando percebe sua ausência. Ela não queria te cuidar, mas também não queria te perder. Não fazia questão de estar perto, mas queria ter certeza de que você estaria sempre ali. E talvez você conheça bem essa sensação, porque é cansativo ser procurado só quando o outro percebe que você está se afastando. A pessoa some, esfria, te trata como se você fosse tanto faz, mas quando sente que perdeu o controle sobre você, aparece com uma mensagem simples, um oi sumido, uma curtida, uma lembrança qualquer, só para testar se ainda tem acesso ao seu coração. E é nesse momento que você precisa ter força, porque o seu erro não foi amar demais, o seu erro foi aceitar de menos. Você aceitou pouco retorno, pouca presença, pouca clareza, pouca consideração, e ainda tentou chamar isso de paciência. Mas paciência sem limite vira prisão emocional. O estoicismo ensina que você deve observar mais e reagir menos, porque nem toda procura é saudade, às vezes é só ego querendo confirmar que ainda é importante. Nem toda mensagem é arrependimento, às vezes é só medo de perder o conforto de ter você disponível. Por isso, quando alguém voltar depois de te tratar com frieza, não corra para abrir a porta como se nada tivesse acontecido. Respire, observe, veja se existe mudança real ou só curiosidade.
Veja se a pessoa quer reconstruir ou apenas matar a própria carência. Porque quem gosta de você de verdade não aparece só quando sente que está perdendo espaço. Quem se importa não precisa do seu silêncio como ameaça para lembrar do seu valor. E aqui está a virada. Quando você para de alimentar esse ciclo, você deixa de ser uma opção emocional. Você não responde por impulso. Não entrega a emoção para quem entrega dúvida. Não volta para o mesmo lugar só porque sentiu saudade. O silêncio forte é aquele que ensina primeiro a você mesmo que nem todo retorno merece uma nova chance. Às vezes a pessoa corre atrás não porque te ama, mas porque não suporta te ver seguindo sem ela. E quando você entende isso, você para de se emocionar com qualquer sinal mínimo de atenção. Você começa a exigir presença constante, respeito claro e atitude verdadeira, porque você não nasceu para ser pausa na vida de alguém. Você não nasceu para ser lembrado apenas quando o outro se sente sozinho. Você merece ser escolhido quando está perto, não apenas desejado quando se afasta. Número 5. Não reaja no calor da dor. Responda com postura. Uma das maiores provas de força emocional é não responder. Quando tudo dentro de você quer explodir, quando alguém te ignora, te provoca, te trata com frieza ou age como se seus sentimentos não importassem. A primeira vontade é mandar mensagem. Cobrar, questionar, perguntar o que mudou, tentar entender cada detalhe. Mas é exatamente nesse momento que você precisa respirar e lembrar. Nem toda dor merece reação imediata. Às vezes, responder no impulso só entrega ao outro o controle sobre a sua paz. A pessoa percebe que basta sumir para você se desesperar. Basta esfriar para você correr atrás. Basta fazer pouco para você tentar fazer mais. E sem perceber, você entra em um ciclo onde sua emoção vira ferramenta, nas mãos de quem não sabe cuidar dela. O estoicismo ensina que existe um espaço entre o que acontece e a forma. Como você reage. É nesse espaço que mora o seu poder. Você não precisa responder uma mensagem seca, com um texto cheio de explicações. Você não precisa transformar silêncio do outro em desespero seu. Você não precisa provar que está sofrendo para ser levado a sério. A verdadeira postura começa quando você sente a dor, mas não se ajoelha diante dela. Você observa, entende, se recolhe e escolhe não agir como alguém que perdeu o próprio valor. Porque quem sabe o que carrega não implora para ser tratado com o mínimo. O silêncio maduro não é fingir que não doeu, é admitir que doeu, e mesmo assim não se entregar ao impulso de se diminuir. Quando você para de reagir a cada gesto frio, a outra pessoa começa a perceber que não consegue mais controlar seu emocional tão facilmente. Ela esperava cobrança, mas encontrou calma. Esperava desespero, mas encontrou ausência. Esperava que você fosse atrás, mas viu você se mantendo firme. E isso mexe com qualquer pessoa, porque quem estava acostumado a provocar, reação começa a sentir o peso de não ter mais acesso ao seu caos. Então, antes de responder, se pergunte: isso merece minha energia ou só quer roubar minha paz? Essa mensagem vai me fortalecer ou vai me colocar de novo no mesmo lugar de dependência? Eu estou falando por consciência ou por medo de ser esquecido? Quando você aprende a pausar, você deixa de ser dominado pela carência e começa a ser guiado pelo respeito próprio. E talvez a pessoa até estranhe sua mudança. Talvez tente te provocar mais. Talvez diga que você está diferente. Mas a verdade é simples. Você não está diferente. Você só parou de se abandonar para manter alguém por perto. Esse é o silêncio que assusta. Porque ele não vem de orgulho vazio. Vem de alguém que finalmente entendeu que paz também é a resposta. Número 4. A ausência revela quem realmente sente sua falta. Quando você para de insistir, a verdade começa a aparecer sem esforço. Enquanto você está sempre presente, sempre mandando mensagem, sempre puxando assunto, sempre tentando manter tudo vivo sozinho, fica difícil perceber se a outra pessoa gosta de você ou apenas gosta da facilidade de ter você por perto. Mas quando você se cala, quando você deixa de correr atrás, quando você para de preencher todos os espaços vazios, algo muito importante acontece. O comportamento do outro começa a falar por ele. Quem se importa de verdade percebe sua ausência e tenta se aproximar com respeito. Quem só gostava da sua atenção sente falta do conforto, mas não necessariamente de você. Que essa diferença dói, mas também liberta.
Porque muitas vezes você não estava vivendo uma conexão, estava sustentando uma ilusão sozinho. Você confundia migalhas com carinho, demora com ocupação, frieza com fase difícil, distância com medo de se entregar. Só que o silêncio coloca tudo na mesa. Ele mostra quem procura porque ama e quem aparece apenas para garantir que ainda tem controle. O estoicismo ensina que a realidade deve ser vista como ela é, não como você gostaria que fosse. E talvez a realidade seja que algumas pessoas só percebem seu valor quando perdem o acesso fácil à sua presença. Mas isso não significa que você deve voltar correndo no primeiro sinal de saudade. Saudade sem mudança é só repetição com emoção. Mensagem sem atitude é só barulho tentando quebrar seu silêncio. Promessa sem constância é só uma forma bonita de te prender de novo no mesmo ciclo. Por isso, quando sua ausência começar a incomodar alguém, observe com calma. Não se emocione apenas porque a pessoa lembrou de você. Veja se ela mudou a postura, se assumiu responsabilidade, se passou a agir com clareza, se te trata com respeito, sem precisar sentir medo de te perder. Porque quem realmente quer você não aparece só quando percebe que está ficando sem você. Quem realmente valoriza permanece, cuida, escolhe, conversa e demonstra. O seu silêncio não serve para testar ninguém, serve para revelar. Ele tira de cena o seu esforço exagerado e deixa aparecer o esforço do outro. E quando você entende isso, para de ter medo de se afastar. Porque se a sua ausência não for sentida, talvez sua presença já não estivesse sendo valorizada. E se ela for sentida, que seja por quem está disposto a te tratar melhor, não por quem só quer recuperar o acesso ao que perdeu. Número 3. Quem tem controle sobre si não implora por lugar na vida de ninguém. A maior virada acontece quando você entende que não precisa disputar atenção com a frieza de alguém. Se a pessoa quer estar, ela encontra um jeito. Se ela se importa, ela demonstra. Se ela sente sua falta de verdade, ela não aparece apenas com palavras bonitas. Ela vem com atitude diferente. O problema é que quando você está carente, qualquer sinal pequeno parece enorme. Uma mensagem simples vira esperança. Uma curtida vira possibilidade. Não estava pensando em você. Vira motivo para esquecer tudo que te feriu. Mas o estoicismo ensina que emoção sem direção pode te levar de volta para o lugar onde você mais sofreu. Por isso, antes de abrir novamente a porta, olhe para os fatos. Essa pessoa te trouxe paz ou confusão? Te deu segurança ou ansiedade? Te escolheu ou só te procurou quando percebeu que estava te perdendo? O silêncio forte nasce quando você para de negociar o seu valor com quem só oferece incerteza. Você não precisa convencer ninguém a te tratar bem. Você não precisa implorar por prioridade. Você não precisa diminuir suas necessidades para caber no pouco que alguém quer oferecer. Quando você se respeita, sua energia muda. Você para de pedir migalhas e começa a aceitar apenas presença inteira. E nesse momento, quem estava acostumado a te ter fácil, percebe que perdeu acesso ao seu lado mais entregue. Mas o mais importante é que você percebe também. Percebe que consegue ficar sem correr atrás. Consegue sentir saudade sem se humilhar. Consegue amar alguém e ainda assim escolher a si mesmo. Número 2. O silêncio mais forte é aquele que não carrega vingança, carrega amor próprio. Muita gente acha que se afastar é ser cruel, mas às vezes continuar perto de quem te machuca é a maior crueldade contra você mesmo. Existe uma diferença entre querer que alguém sinta a sua falta e querer parar de sentir falta de si. Quando você se cala com raiva, ainda está preso na pessoa. Mas quando você se cala com consciência, começa a se libertar. Você não precisa desejar que o outro sofra. Não precisa torcer para que ele se arrependa. Não precisa imaginar cenas em que ele volta desesperado pedindo uma chance. Isso ainda é dependência vestida de orgulho. O verdadeiro poder está em ficar em silêncio e, ao mesmo tempo, desejar paz para si. É olhar para tudo o que aconteceu e dizer: eu não vou mais me explicar para quem me entendeu errado de propósito. Eu não vou mais implorar cuidado para quem viu minha dor e, mesmo assim, continuou me ferindo. Eu não vou mais transformar saudade em desculpa para aceitar desrespeito. O estoicismo ensina que a sua paz não pode depender da atitude de outra pessoa, porque tudo que depende do outro pode ser tirado de você a qualquer momento. Então, quando você escolhe o silêncio,
escolha também voltar para a sua vida. Volte para seus planos, para sua rotina, para sua fé, para seus sonhos, para as partes de você que ficaram esquecidas enquanto tentava manter alguém por perto. Porque o silêncio sem reconstrução vira só espera, e você não nasceu para ficar parado, olhando para o celular, torcendo para alguém perceber o estrago que fez. Você nasceu para se levantar. Talvez a pessoa volte quando perceber que você não está mais ali como antes. Talvez ela sinta falta da sua voz, da sua atenção, do seu carinho, da forma como você fazia tudo parecer mais fácil. Mas quando esse momento chegar, você precisa estar forte o suficiente para entender uma coisa. Nem toda falta merece retorno. Às vezes a pessoa sente sua falta porque perdeu conforto, não porque aprendeu a te amar melhor. Por isso, o seu silêncio precisa ser acompanhado de evolução. Silencie, mas cresça. Afaste-se, mas amadureça. Pare de correr atrás, mas não pare de cuidar de você. Porque no fim, o silêncio que mais atrai não é aquele feito para provocar alguém. É aquele que nasce de uma pessoa que finalmente encontrou valor dentro de si e não aceita mais perdê-lo, nas mãos de quem nunca soube cuidar. Número 1. O silêncio que mais atrai é quando você para de esperar e começa a se escolher. Existe um ponto em que você não precisa mais provar nada, não precisa mais explicar sua dor, não precisa mais convencer ninguém de que você foi importante, porque quem quis entender já entendeu, e quem fingiu não ver, talvez só esteja acostumado a te ver aceitando menos do que merece. Esse é o momento mais forte da sua virada. Não é quando a pessoa manda mensagem, não é quando ela sente sua falta, não é quando ela percebe que perdeu alguém bom. A verdadeira virada ela acontece quando você percebe que não precisa mais da reação dela para se sentir valioso. Você para de olhar o celular esperando uma resposta que talvez nem venha. Para de criar desculpas para quem teve várias chances. Para de confundir saudade com destino. Para de transformar lembrança bonita em motivo para voltar para um lugar que te destruiu por dentro. O estoicismo ensina que a maior liberdade nasce quando você aceita o que não controla e domina aquilo que depende de você. Você não controla se alguém vai se arrepender, se vai voltar, se vai pedir desculpas, se vai reconhecer seu valor. Mas você controla se vai continuar parado na porta de quem não abriu espaço para você entrar com dignidade. E quando você entende isso, o silêncio deixa de ser espera e vira libertação. Você não fica em silêncio torcendo para ser procurado. Você fica em silêncio porque finalmente entendeu que sua paz vale mais do que qualquer resposta atrasada. Você não se afasta para ser desejado. Você se afasta porque cansou de ser ferido no mesmo lugar. Você não some para fazer falta. Você se recolhe para lembrar quem era antes de se diminuir por alguém. E esse tipo de silêncio muda tudo, porque ele não nasce da carência, nasce da decisão. A pessoa pode voltar, pode correr atrás, pode sentir o peso da sua ausência, pode tentar recuperar o espaço que perdeu. Mas agora existe algo diferente em você. Antes, qualquer mensagem mexia com seu coração. Agora você observa. Antes, qualquer pedido de desculpa abria a porta. Agora você procura mudança. Antes, qualquer lembrança te fazia voltar. Agora você pergunta se vale a pena se perder de novo. E essa é a parte que mais assusta quem te subestimou. Você não está fingindo frieza. Você está construindo paz de verdade. Você ainda sente, mas não se entrega para qualquer emoção. Você ainda lembra, mas não usa a memória como algema. Você ainda pode amar, mas aprendeu que amor sem respeito vira prisão. Então, se essa pessoa correr atrás de você, que encontre alguém mais forte, mais consciente, mais inteiro e menos disponível para migalhas. Que encontre alguém que não aceita mais ser opção, intervalo, dúvida ou plano reserva. Que encontre alguém que aprendeu a sorrir sem depender de uma notificação. Porque no fim, o silêncio mais poderoso não é aquele que faz alguém voltar. É aquele que faz você nunca mais abandonar a si, mesmo para caber na vida de quem não soube te escolher.